Glória a Deus, Shabbat Shalom, bom dia. Hoje, contagem do Homer no seu 31º dia. É mais uma porção aí da parte do Senhor para nossas vidas. Vamos tratar sobre passividade, algo que nos prende, algo que nos tira da rota, algo que nos machuca, que machuca as pessoas, porque nós precisamos resolver isso em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós, para que avancemos. Temos contado contigo, temos aprendido do Senhor e temos muitas coisas para agradecer a ti. Muito obrigado mais um dia nesse Shabat, nesse momento, nesta atmosfera de descanso, onde nós precisamos entender esse descanso, discernir esse descanso, e que em nome de Jesus possamos avançar em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Irmãos, quase todo dia que eu bebo água, principalmente pela manhã, como é algo que eu não consigo me adaptar, a água para mim, ela não vai, não desce. Então, o que que eu entendo? Como eu fiz esse propósito agora, até o finalzinho do ano, que está chegando já, só com água, então eu creio que Deus me levou a um ambiente para eu ser, para ser mudado, para eu entender algumas coisas, porque quase todo dia eu sou ministrado por isso. Fazer o que eu preciso e não fazer o que eu quero. Então, nós precisamos entender que o Senhor tem que nos levar, às vezes, a um lugar de muita pressão, ou de estarmos num ponto muito extremo, de uma atitude muito extrema, alguma coisa que o Senhor possa estar requerendo da tua vida e da minha vida, porque nós precisamos fazer o que é necessário, não fazer o que nós queremos fazer. E isso também, ela vai encaixar bem no tema de hoje da passividade, porque o passivo, ele vai sempre fazendo, ele não toma atitude. Ele não tem uma marca, uma chamada, uma disponibilidade para realmente fazer o que tem que fazer. Às vezes ele até enxerga, às vezes ele até vê. O passivo não é aquele que não vê nada, ele não é aquele que está, mas é aquele que não consegue tomar uma atitude diante daquilo que ele está vendo, diante daquilo que ele percebe que precisa. Então ele está obeso, mas ele não consegue se controlar na comida, não consegue se controlar, não consegue sair para fazer uma caminhada, um exercício físico, ir no médico. Ele está com a sua vida alterada financeira e ele não toma uma atitude para poder ver aonde isso está sendo o ponto de escape desse dinheiro para ele poder reorganizar a vida financeira. Então, o passivo, ele reclama muito. Uma das marcas do passivo vai ser, que nem está na lista aqui, mas um dos desdobramentos muito forte do passivo é a murmuração. Então, ele vai estar sempre murmurando. Perceba, observe pessoas do seu lado que são passivas. Elas estão sempre murmurando. Tá sempre por quê? Porque ela tá fora da rota. Então aquilo vai trazer, vai puxar automaticamente um ambiente de murmuração. Ah, porque eu não fui, porque eu não fiz, porque não mudou, porque não aconteceu, porque eu não deitei, porque eu não levantei, porque eu tinha que ter feito, porque eu não tinha que ter feito, Então ela está sempre sendo arrastada pela regência da passividade e automaticamente ela está sempre na manifestação da murmuração. Então, se você quiser realmente parar de murmurar, mudar a tua rota, nós vamos ter que tomar uma atitude drástica contra a passividade, porque a passividade ela é um agente responsável para nos estabelecer na murmuração. Então, de repente, você precisa tomar uma atitude bem forte em relação a algumas coisas. Falar, não, isso aqui é o que eu preciso fazer, não é o que eu quero fazer. Então, tomar água para mim, irmãos, é, é tão comum as pessoas beberem água, né? Talvez eu falo, a pessoa fala assim, cara, o apóstolo exagera muito, mas vocês não sabem a luta que é eu tomar água. É uma guerra todas as vezes. Agora, graças a Deus, ainda Deus está me adaptando o paladar com água com gás, que tem me ajudado muito. Mas a água em si mesmo, a mesma água com gás, é algo muito difícil para eu beber. 7h16, 7h36 agora o que desce bem para mim, que eu não bebo mais. Eu não bebo mais coca, vocês sabem, eu não vou beber coca nunca mais, em nome de Jesus. Mas o que descia muito bem para mim, às 7h36 da manhã, daqui a pouquinho que acabava de organizar ali o balcão do açougue para começar a atender,
que descia muito bem? Um copão desse aqui de Coca-Cola com dois pães com mortadela. Vamos fazer um pouquinho de propaganda aqui. Mortadela defumada da Perdigão. Aí descia coisa mais linda do mundo. Não tem resistência para aquilo. Eu gosto do pão, eu gosto da mortadela e gosto da Coca. Aí vai embora. Mas eu estava sendo passivo em relação ao meu corpo, em relação à minha saúde, indiferente às consequências que eu estaria colhendo dentro desse campo. Então Deus precisou dar um break na minha vida. Cara, Coca nunca mais. Você não vai conseguir ter domínio sobre isso. A Coca te domina. A Coca me dominava. Então tem coisa que te domina. Você vai ter que se levantar, sair da passividade para reinar sobre isso. Então você vai ter que entrar num ambiente. Ah, essa daí é uma figura também. Então você vai ter que entrar num ambiente de tomar uma atitude, irmão. Você vai ter que ser muito forte nisso daí. Porque isso que você não quer fazer, ou isso que você está fazendo e que você não tem, Deus vai querer mexer no seu mundo. E o passivo, ele tem uma resistência depois, mesmo um colérico, porque às vezes você olha para um fleumático que é mais, né, mais moroso, ele pensa mais, ele não sabe se ele casa, se ele compra uma bicicleta. Bom dia, irmã Gabriela. Shabbat Shalom. Ele não sabe como ele se move. Mesmo um fleumático passivo, ele fica ainda, mesmo um colérico passivo, ainda ele fica, que nem a minha vida, colérico. Então, para mim, eu gosto de tudo mais. Vamos agilizar, vamos fazer o que tem que fazer, vamos resolver logo. Mas por que eu me tornava passivo? Porque a minha carne, a minha natureza humana, gostava muito da Coca. Então, eu olhava para a Coca, eu estou engordando. Ai, tá me fazendo mal. Ah, tá isso. Ah, mas daqui a pouco eu vejo. Por quê? Porque me convém. Então nós perdemos a identidade. Nós deixamos de ser quem nós somos, consumidos pela passividade, porque aquilo, na verdade, muitas vezes nos interessa. Então é uma outra vertente da passividade que você vai ter que sondar a tua vida. Por que eu estou fazendo isso? Porque me interessa. Irmãos, a coisa mais triste, uma das coisas mais tristes, né? Não tem a mais triste, mas uma das mais tristes que a gente vê são mulheres. Perdão se eu for te ofender, já me perdoa, já perdoa o pai. 70 vezes 7. Mas sabe o que a gente escuta às vezes, irmãos? Para tristeza nossa, mulheres crentes, estamos de crente, casada, crente, que se prostituem dentro do casamento porque elas querem alguma coisa. É uma coisa deprimente, é uma coisa horrível. E ela sabe que está errada, mas ela está levando vantagem. Então, ela usa a vida sexual, que é uma prostituição, entre aspas, legalizada, né, dentro do casamento. Então, aparentemente, está tudo bem. Ah, eu me deitei com meu esposo. Eu me deitei com a minha esposa. Nada demais. Depende da motivação pela qual a pessoa está se deitando. Porque tem gente que falou e ensinou isso já. Ah, não, eu faço assim, ó. Quando eu quero algo que meu marido não quer dar, então, o que que eu faço? Eu endureço o jogo lá alguns dias e depois eu vou e negocio isso daí e chego o que eu preciso. Porque ele tem uma necessidade, então ele vai me dar aquilo que eu quero. Prostituição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E todas as vezes que nós nos manifestamos como prostitutos para alcançar alguma coisa, sendo passivos daquilo que o Senhor está falando, porque não é possível que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não perceba ou que ele não fale com ela, ó, esse caminho, mas ela está levando vantagem. Então é interessante ela ser passiva. É interessante ela ficar naquele lugar bastante. Então é bom para a pessoa deixar que as coisas fiquem assim. Então você vai ter que tomar uma atitude. E você vai ter que crer, eu vou ter que crer que o Senhor me provê, que Deus vai me suprir. Apóstolo, mas se eu não fizer esse tipo de, se eu não tiver esse tipo de comportamento, as portas se fecham de uma forma para mim, porque eu não tenho trabalho secular, ele não me dá R$ 1. Quer dizer, então, que a tua vida se limita a estar na mão do teu marido. Você e eu não temos nenhuma expectativa que o nosso posicionamento em Deus vai fazer com que as portas se abram.
seja através do cônjuge ou através da onde Deus quiser. Nós estamos falando de Deus. Quando nós represamos a nossa fonte a uma pessoa, a uma estrutura, a alguma coisa, nós estamos removendo o poder de Deus da nossa vida. E isso é uma atitude passiva que também nos leva à incredulidade, à desconfiança do amor de Deus. Então, a passividade, irmãos, ela vai ter muitos desdobramentos. Ela vai nos levar a muitos lugares de estarmos pecando, porque nós vamos fazendo, nós vamos negociando, nós vamos nos adaptando. O passivo, ele vai. Eu estou num ponto muito difícil da minha vida para eu não entrar na passividade e estar pecando. Por quê? Porque eu estou transitando dentro do casamento para um lugar onde eu vou precisar medir mais as palavras, onde eu vou ter que ter mais cuidado, onde eu vou ter que relevar mais coisas. Só que até onde é o limite? Até onde realmente o Senhor quer que eu me cale em relação à minha esposa? Ah, porque ela já foi muito machucada, porque ela já foi muito ferida, porque já você já a oprimiu muito. Beleza. Mas eu sou sacerdote, eu sou o homem da casa, sou eu que dou o tapa na mesa e acabou. Só que agora eu tenho percebido que tem coisa que eu tenho deixado quieto e tem passado do limite. E o senhor tem falado comigo. Ó, eu ter falado, hein? E aí nós começamos a transferir responsabilidade. Sabe como que a gente faz isso? Vou te ensinar como que eu faço. Para que você talvez esteja fazendo e nós possamos receber a misericórdia de Deus para sair desse lugar tão esquisito. Às vezes acontece alguma coisa que eu vou falar, mas é que eu não quero discussão, eu não quero trazer um gosto ruim no negócio, eu quero deixar as coisas de boa. Isso é prostituição também. Tô negociando a palavra, tô me vendendo. Passividade. Aí eu me calo, aí eu faço assim, ó. Parece que é tão espiritual, Senhor, eu não vou falar, porque o Senhor sabe que vai trazer problema, o Senhor sabe que ela vai ficar irritada, o Senhor sabe que vai trazer um gosto ruim na casa, no relacionamento. Fala com ela, por favor. Obrigado, Pai, um beijo. Te amo, Deus. Não vai funcionar. Sim, calibrando as atitudes. Calibre das atitudes. Ou estamos, às vezes, rodando murcho muito cheio. Se você encher muito um pneu, ele vai bater qualquer coisa. Se você rodar murcho, ele gasta mais, ele fica mais vulnerável, o carro. Então tem que ter, por isso que calibra. Um exemplo é que a profeta Luiz está dando. Calibrar as atitudes. Mas hoje eu tenho percebido que eu estou na passividade e que eu preciso resolver isso. Que eu estou me prostituindo dentro do meu casamento e eu preciso resolver isso. Porque, não quero, deixa quieto esse negócio aí. Se eu falar para ela desse negócio de novo, ela vai irritar, ela vai ficar brava, ela vai sapatear. E agora? Agora eu vou ter que encarar isso. Agora você vai ter que encarar isso. Parar de transferir responsabilidades. Parar de encapar a passividade da sua natureza humana, do seu medo, da sua carne, com algo espiritual. É só uma maquiagem que você está passando, mas daqui a pouco ela sai. Daqui a pouco ela borra. Daqui a pouco ela aparece. Então, nós precisamos entender que não adianta transferir a responsabilidade. Ah, Deus, fala com ela. Aí parece até bonito. Às vezes já orei assim, o Senhor fala com ela, ela é tão sensível à tua voz. Olha como fica doce, olha como fica bonito. Vou até repetir. Papai, fala com ela. Ela é tão sensível à tua voz, até com crase, para ficar bonito, para ficar requintado. E tá pecando do mesmo jeito. Passivo, prostituto, não adianta, irmão. Você pode encapar, você pode fazer, você pode pôr a embalagem mais bonita, pôr laço, fazer, pôr beijinho. A hora que abrir, dentro da embalagem está o que realmente é. Passivo e prostituto. O Senhor usa alguém para falar com ela. Aleluia. Tem tanto profeta aqui, tem tanta mulher e homem de Deus. Levanta alguém, aleluia, fala com a minha esposa, carabachai. Amém, não vai resolver, irmãos. O passivo, ele está sempre achando um jeito de passar para alguém. Não, minha esposa vai resolver isso aí. Nossa, ela é tão boa. A minha esposa, irmãos, você não tem noção quem ela é. Ela vai resolver tudo isso aqui. Passivo, preguiçoso, transferindo responsabilidade. Não é para tua esposa, não é para você mesmo, meu queridão. Ah, o meu esposo ele faz. Meu esposo ele é para você, irmãzinha. Passiva. Vai ter que tomar atitude, vai ter que sair desse lugar.
Porque isso está fora da rota de Deus, está fora da rota do céu, está fora da rota da eternidade, está fora da rota daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o passivo ele vai sempre estar com essas marcas de transferir responsabilidade, de murmurar, de querer fazer o que ele quer fazer, de se esconder atrás disso, por causa da ferida, por causa da dor. Nós já ouvimos inúmeras vezes a apóstola Fátima falando que ela foi demasiadamente passiva, a ponto de ficar uma mulher sem alma, anulada nas suas decisões, de tanto que ela foi massacrada pela minha vida e por outras lideranças, outras vidas. E ela foi se entregando àquilo, foi se tornando uma mulher cada vez mais sem atitude, sem um rompimento de falar, não, é assim ou é assado, é cozido ou é frito. E ela foi se entregando a isso. Ela foi entrando. Então, o que acontecia? Só que depois ela percebeu que a passividade, de alguma forma, a protegia para fazer o que ela queria. Aí é uma outra nuance. Por quê? Por exemplo, quando eu era aprisionado, atormentado, cheio de demônio, mesmo crente, aí o que acontecia? Vinha um convite para um casamento, para um aniversário, para um ajuntamento normal. Eu não vou. Então eu já sabia que eu não ia. Mas, na verdade, naquele ajuntamento, embora ela goste de passear, goste de sair, goste de fazer tantas coisas, é, sim. Então, mas às vezes ela não queria ir num ambiente. E vamos supor que o convite chegasse nela primeiro, um exemplo. A Carminha chamasse ela para ir lá no aniversário do Celso, aleluia. Ah, irmão Carmen, você conhece o Alexandre, né? Fala com ele, porque por mim, mais por ele, ela estava sendo passiva e mentirosa. Porque por mim, por ela nada. Ela já sabia que ela podia pôr na minha conta, porque quando a Carminha viesse falar comigo, eu falava, não vou, irmão. Obrigado, Deus abençoe. Não, mas é o Celso, ele gosta de você. Vocês vão pescar. Pô, eu podia argumentar, não vou. Ah, mas vai ser importante. Não vou. E não ia. Acabou. E aí ela se escondia atrás disso. Porque para ela, a passividade agora estava trazendo lucro, entre aspas. Ela era passiva, mas ela jogava na minha conta. Então, nós vamos começar a entender a passividade, fazer uma leitura mais ampla, mais complexa, mais profunda do que realmente está acontecendo na nossa vida, no ambiente da passividade, porque isso vai ter um desdobramento de muitas entrelinhas. Nós entramos nas entrelinhas e, para quem nunca ouviu a gente falar de entrelinha, a entrelinha é algo que parece que você está servindo alguém, mas na verdade você está se servindo. Parece que você está fazendo para o outro, mas na verdade você está fazendo para você mesmo. E a passividade, então, ela pode também lançar mão disso. Ela entra na entrelinhas. Ela fala, então é ele que não quer, é ele que não gosta, mas ela está encapando o negócio nas entrelinhas. Então, parece que é para você, mas eu estou me servindo. Parece que está, mas não é aquilo. Você fala, na verdade, ah, nós vamos de carona. Ah, vai no carro do fulano, que é mais confortável. Mas não é que você queira que a pessoa vá no carro do fulano, que é mais confortável, porque você não quer ela no seu carro. Ou, ela não, ou você está de carona com outra pessoa e você joga ela para outro carro, que você quer ficar longe, que você não gosta dela, não vai com a conversa dela. Então, se vai dividir um ambiente, você procura tirar com a maior classe possível, entre linhas. E dentro desse ambiente, nós começamos a fazer isso também na passividade. Então, dentro da passividade, nós podemos muitas vezes usar as entrelinhas para fazer aquilo que a gente quer ou que a gente não quer, porque somos passivos a ponto de tomar uma atitude realmente, de falar o que tem que ser falado, porque nós temos medo, somos limitados, somos passivos, então isso daí vai trazer essas marcas. Deixa eu falar, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, tem alguns versículos aqui que vai falar orar sem cessar, pregar a palavra, amar uns aos outros. Então, são coisas, irmãos, que a palavra de Deus está falando, que são ordens, são coisas assim, ó, faz isso, ora sem cessar. Aí a gente começa a tergiversar, começa a entrar numa linha de raciocínio, não, a gente começa a justificar. O passivo justifica muito. O passivo, ele tem muitas vezes medo. O passivo, ele vai ter medo. Isso aí é outra marca também. Não tem como o passivo não ter medo. O passivo tem muito medo.
porque ele sabe do que está acontecendo, ou ele percebe que ele tinha que ter que tomar uma atitude, e ele ficou procrastinando, protelando, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu falo. E quando a autoridade chega perto dele, ele entra em pânico, porque ele sabe que provavelmente aquela autoridade vai falar, viu, você já resolveu aquilo lá? E como ele está preso na passividade, ele está deixando para outro dia, agora ele entra no lugar do medo, que a passividade vai trazer. Então ela vai prejudicar os que dependem da nossa voz. Ela vai, nós vamos ficar feridos, nós vamos ficar feridos pelo nosso silêncio. Nós vamos entrar no lugar de falta de atitude, de falta de avanço, perda de identidade, silêncio da voz profética e desonra ao chamado do Senhor. Isso é o que eu já havia anotado aqui. Então, dentro disso, olha quanto desdobramento que nós vamos enfrentar por causa da maldita passividade, é algo maldito, que nós vamos ter que executar juízo sobre isso em nome de Jesus e sairmos desses ambientes, porque isso está te prejudicando, está prejudicando as pessoas ao teu redor, está roubando a tua identidade, está desonrando ao teu Deus, está virando uma bagunça na sua vida e na minha vida por causa da passividade. Porque no meu exemplo aqui, eu vou perder algo que eu tenho, que eu lutei tanto, ou que a minha esposa mesmo lutou tanto para ter, um sacerdote. Aí eu me silencio agora. Ah, não quero confusão. Estou sendo sábio, estou vigiando. Nós começamos a respaldar biblicamente também, viu? Temos que tomar cuidado, porque o passivo, que conhece um pouquinho a palavra, ele respalda tudo. A Bíblia se torna para ele uma rota de escape tremenda. Horrível, na verdade, né? Então ele fala: Não, eu não falei nada para minha esposa porque estou vigiando. Eu não falei nada para minha esposa porque eu estou respeitando ela como vaso mais frágil. Não, você não falou nada para tua esposa, eu falando para mim porque você é covarde e passivo. Porque você é prostituto. Porque você está negociando a palavra de Deus e o teu chamado, está perdendo a tua identidade, está desonrando ao Senhor e não está fazendo o que tem que fazer. Essa é a minha realidade, falando de mim. Aí, se servir para você, você aplica na tua vida. Mas nós começamos a respaldar a passividade. Não, eu não limpei a casa, porque você não limpou a casa porque você é passivo. Você está olhando para esse negócio aí faz não sei quanto tempo, e a casa está aí, falando para você, bebê, é só você, viu, para me limpar. E você está chamando o anjo. Você está num nível espiritual, que aleluia. Você está falando, ah, Senhor, eu sei que o teu anjo da limpeza vai chegar. Vai, fica esperando. Fica esperando o anjo da limpeza chegar. Tem anjo da limpeza não, irmãozinho, irmãzinho e irmãozinho também. O anjo da limpeza, o agente da limpeza é você mesmo. Pega a vassoura, o rodo, água, sabão, água, sei lá, e vai limpar esse negócio aí. Vai lavar essa roupa, vai limpar essa casa, aproveita hoje que é Shabat, dá uma geral no barraco porque a coisa tá brava, hein? E aí você fica amanhã, segunda e terça, aí chega a outra semana, e a outra, e o negócio tá feio. Então, meu irmão, não adianta. Vai. Vassoura de fogo, purificador. Sei que não põe a mãozinha na massa, não. Sabe que eu ouvi um negócio uma vez que quebrou uma peça de uma máquina de moer no eixo lá dentro. A rosca sem fim quebrou e ficou a pontinha dela lá dentro da máquina. E aí precisava tirar aquilo e tal. E eu comecei a orar para aquele negócio cair, sair para fora. E aí o rapaz trabalhava comigo e falou: Cara, você me desculpa, mas eu não consigo entender Deus como você entende, não. Eu não sou crente, eu não sou nada, mas nunca isso vai acontecer. Falei: Não, mas Deus pode fazer qualquer coisa. Falei: Cara, isso aqui você tem que fazer. Nós vamos ter que ter uma ideia, ou chamar alguém para ter uma ideia e pôr a mão na máquina para tirar, pôr a mão nesse negócio aí e tirar. Não vai acontecer isso aí. Você pode fazer, a gente pode resolver. Deus já te deu a inteligência, o dinheiro para pagar alguém, capacidade. Agora, Deus vai agir no negócio que não tem como. Aí eu acredito. Ó, não tem como fazer. É lógico que tem coisa que tem como fazer e que Deus opera um milagre, mas tem coisa, irmãos, que é para a gente fazer. Aí chamei um rapaz, o que que ele veio? Veio com uma furadeira, uma broquinha fininha, enfiou lá no negócio, fez um furinho. Aí depois ele foi, fez uma rosquinha, enfiou um parafuso, rosqueou.
e pegou um alicate no parafuso e puxou a peça para fora. Aí eu paguei o serviço dele, coloquei a nova rosca sem fim e moí carne. Você está olhando para a tua máquina parada e falando para cair a pecinha para fora para você voltar a produzir. E Deus está falando, viu, põe a mão na massa, porque assim você pode fazer. Eu já te dei capacidade, inteligência, eu não vou fazer isso por você. Eu não vou pôr a mão nisso daí. Você já tem dinheiro para comprar a outra rosca sem fim, você tem dinheiro para pagar alguém para fazer, ou você tem inteligência para você mesmo fazer o serviço, faça logo, monta essa máquina, vai moer, vai trabalhar, vai produzir, sai desse lugar de passividade. Aí eu ficava olhando aquela oração totalmente improdutiva. Eu gastei um tempo com aquilo. E eu creia de verdade que aquela peça ia cair para fora. De verdade. Mas hoje eu vejo que eu estava enganado. Eu estava no lugar onde aquilo me leva para uma coisa inoperante. E ficamos tentando espiritualizar algo que é muito carnal. Queremos resolver algo de uma forma assim que naturalmente, entre aspas, que já é algo espiritual, você pode resolver, irmãos, é pegar o copo daqui e por aqui, acabou. Fica aqui orando, Senhor, passa esse copo para cá. Pai, eu creio na tua palavra. O Senhor pode todas as coisas. Não é impossível. Tem um monte de versículo também. Nós vamos respaldar isso de um monte de gente, porque estamos sendo passíveis de não colocar a mão aqui e por aqui, de não pegar a vassoura e varrer a casa, de não pegar água, o sabão e lavar o banheiro. Não vai adiantar, irmãos. Nós vamos ter que nos encarar. Apóstolo, não tinha algo mais suave hoje para o Shabat? Talvez até tivesse, mas no momento é o que está tendo, para mim e para você. Se está doendo aí, saiba que doeu aqui primeiro. Se está cortando aí, saiba que cortou aqui primeiro. Se você tem que mudar de atitude, eu também. Então tá todo mundo no mesmo pacote. Não tem ninguém melhor nem pior. É. Ah, eu orei tanto, irmãos, para a pecinha sair lá. Ah, eu orei tanto para esse banheiro ficar limpo. Eu orei tanto para poder mudar de casa. E oramos tanto para fazer tanta coisa e não fazemos o que tem que fazer. O senhor está falando, viu? Se você entrar no óbvio, que é furar, pôr um parafuso, pegar o alicate e tirar, você vai voltar a moer carne. Aí o que que entra? A passividade e a falta de discernimento e entendimento começa a reclamar. Nossa, está demorando, agora nós estamos sem. Não, um açougue sem máquina de moer é o caos. Não tem como, não existe. Porque metade das coisas que acontecem no açougue passa pela máquina de moer. Ou pelo menos 35%. E aí, como é que você faz? Eu fico olhando para aquela máquina parada, ela olhando para minha cara e falando, tá tudo bem, é só você mudar um negocinho aqui. E às vezes você está olhando para esse que está parado na sua frente e está falando, tá tudo bem, vamos agilizar. Vamos ter uma ação para fazer alguma coisa. Então, o que que você está orando parece que é espiritual, mas é carnal, irmão. E é isso que nós precisamos entender. Essa oração que você está fazendo para mudar isso na sua vida, ela é carnal. Ela é até diabólica, porque essa oração, esse negócio que você está orando, não vai acontecer nunca. Dessa forma, não. Porque o Senhor já te deu condição de fazer o que tem que ser feito. E ele precisa que você coloque a mão na massa e vá fazer o que tem que ser feito. Acabou. Esse negócio não vai acontecer dessa forma. E a passividade, essa letargia, essa. Irmãos, quando eu abri esse comércio aqui em 2011, 19 de fevereiro de 2011, no dia 20 do mesmo. No dia 20 de, de, de fevereiro do mesmo ano, venceu um DARF, que é o imposto do ano aqui no Brasil. Aí minha esposa veio e falou para mim assim: ó, não tem dinheiro para pagar o imposto. Não, nesse dia não, era o DARF do outro mercado, nós pagamos. Chegou dia 20 de março de 2011, um mês do novo mercado trabalhando. Falou, ó, hoje vence o DARF e nós não temos dinheiro para pagar, o que que eu faço? Falei para ela assim, paga com um cheque especial, mas nós já quebramos, o nosso projeto deu errado. Com um mês, Deus me mostrou, já tinha me mostrado que o projeto não deu certo. Porque tudo aquilo que os irmãos já sabem, eu lancei mão de um crédito da terra e deixei o crédito do céu para trás, me tornei responsável pelo projeto, removi Deus do projeto.
Rasguei o mapa de Deus e pus o meu mapa, e dentro desse contexto, eu fiquei por minha conta e risco, e já com um mês eu vi que eu quebrei, que não deu certo. E eu fiquei mais 3 anos e meio aqui dentro desse lugar, trabalhando para tentar reverter o quadro. E sabe o que nós fizemos? Adquirimos R$ 1 milhão em dívida, literalmente. Já tinha mais um monte de dívida e aí ficamos com mais dívida ainda. E a pergunta que não quer calar, o que eu fiquei fazendo dentro desse mercado aqui onde é a igreja nossa hoje? 3 anos e meio, 4 anos, esperando o quê? Se Deus já tinha falado para mim assim, quebrou, não deu certo. Que nível de passividade, de engano, de letargia, de lentidão entrou na minha vida e na vida da minha esposa para nós não tomarmos uma atitude? Bom, um mês quebrou, quebrou, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Vamos pôr para vender, vamos desmontar, vamos alugar, vamos arrendar, vamos. Alguma coisa tem que fazer. Mas a gente começa com os respaldos bíblicos. Não tem que honrar a Deus nesse lugar. Eu não posso dar mau testemunho. O Senhor tem me chamado para isso aqui. É uma guerra, não era guerra nenhuma no sentido de era desobediência. Eu estava na casa da desobediência porque eu rasguei o mapa de Deus e fiz o meu. E Deus falou assim: ó, um mês, já deu errado o teu projeto, toma atitude. Primeira atitude que eu tinha que ter tomado, se fosse hoje, arrependimento na profundidade que eu pequei. Eu teria que entrar na presença do Senhor, sair da passividade e falar: Senhor, me perdoa, porque eu rasguei o teu mapa. Senhor, me perdoa, porque eu fiz o meu projeto e desprezei o teu. Senhor, me perdoa, porque eu me achei mais inteligente, mais sábio do que o Senhor. Pai, me perdoa, porque eu achei que aquilo que eu estava vendo era muito melhor do que o Senhor estava vendo. Pai, eu achei que o Senhor estava atrasado. Pai, eu achei todos os desdobramentos do meu pecado. Eu quis aparecer, eu quis fazer um negócio maior, mais bonito. Eu me perdoa pela soberba, pela arrogância, pela independência do Senhor. Pai, me perdoa. Indo na profundidade que eu pequei. Pecado principal, ter deixado o projeto de Deus, ter feito o meu. Desdobramento do meu pecado. Tudo isso que eu falei aqui. Então, a primeira coisa que eu tinha que ter feito era isso. Arrepender-me na profundidade que eu pequei. E depois disso, buscar do Senhor. Senhor, agora o que que eu faço? Hoje é dia 20 de março de 2011. Eu quebrei, meu projeto deu errado, eu já pedi perdão. Me dá uma nova rota. E aí Deus ia estabelecer uma nova rota. Mas eu fiquei 3 anos e meio na força do meu braço, no meu entendimento, tentando fazer o meu mapa dar certo. Sai disso, o teu mapa não vai dar certo. Você rasgou o mapa de Deus, você saiu da rota, você está por sua conta e risco, foge logo disso aí. Vai se arrepender na profundidade que você pecou. Você pode ter casado com a pessoa errada. E agora? Faz 10 anos, faz 12 anos, faz 15 anos. E você está falando, não, não. Dessa forma que você está fazendo, não vai dar certo, porque você vai ter que se arrepender. O arrependimento vai limpar o mundo espiritual e vai trazer uma condição para você acertar o teu casamento. Agora, você está insistindo em convencer a Deus que essa pessoa aí, não, vai, não adianta, irmão, vai se arrepender. Deixa de ser passiva, deixa de ser passivo. Faz quantos anos você está casado com a pessoa errada e não vai pedir perdão? E não vai falar, Senhor, como nós vamos acertar isso aqui agora? Ah, eu já sei, vou divorciar. Então, não, você não vai divorciar, não. Você vai pedir perdão, você vai se arrepender no desdobramento do teu pecado e você vai pedir para o Senhor dar uma estratégia para você acertar esse casamento. Porque agora você está sofrendo com um marido ou com uma esposa incrédula que Deus falou para você não casar, que não ia dar certo, que estava juntando aquilo que não era para juntar, que comunhão tem a luz com as trevas. Você falou assim, não, é treva, mas comigo vai virar luz. E não virou, porque você estava dependendo de você, e agora você já casou. E agora não é para você separar. Tem relação sexual ilícita? Ah, não tem. E se tem relação sexual ilícita, você está disposta ou disposto a perdoar? Eu estou. Então perdoa, fica com a pessoa e vai buscar do Senhor em arrependimento como vai fazer para esse casamento se tornar saudável. Não precisa morrer assim, porque isso é passividade. Porque a passividade ela traz outra coisa também. Nós nos acostumamos com o sofrimento. Então nós ficamos aqui 3 anos e meio dentro desse mercado acostumados com o sofrimento.
era todo dia uma guerra para fazer o quê? Qual que era o nosso maior desafio? Pagar a conta. O mercado deu errado, ele dava prejuízo? Não, ele não deu um mês de prejuízo. Só que o problema é que o que ele dava de lucro não atingia a receita que eu havia feito de dívida. Então era um comércio que dava lucro e nós então entrávamos em um ambiente onde eu não conseguia pagar. Então eu tinha um lucro ali, vamos por naquela época, de 15 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Ganhava aquilo. Eu ganhava, só que eu devia 25. E aí eu fui acumulando 10, 15 mil de conta por mês. Que foi quando chegou lá nos 3 anos e pouco, devendo 600 mil de imposto e mais um monte de coisa. Que nós tivemos que vender um monte de coisa para pagar e ficar mais 12 anos trabalhando para pagar o resto. Então, dentro disso daí, não vai adiantar a gente ficar, depois eu vejo. Para empreendedor, deixa eu te ensinar algo a respeito de dízimo, que talvez você não entenda e você esteja deixando de dizimar porque você acha que a tua empresa está dando prejuízo. Presta atenção numa coisa. A empresa, toda empresa, o microempresário, aquele que trabalha ali na sua casa, como a irmã Fátima Teixeira, bom dia, aleluia, irmão Teixeirinha, eles trabalham em casa deles, tem uma empresa ali. E ou você que tem uma empresa maior, uma coisa maior. Para qualquer um, irmão Ângelo, que trabalha também desta forma. Então, o que acontece? Cuidado para você não fazer uma confusão que muitos fazem e você deixa de dizimar e o teu quadro vai piorando. Dentro do empreendedorismo, você tem que fazer uma conta assim, ó, que nem o meu comércio aqui. Naquela época, 2011, eu vendia 170, 180 mil reais por mês, que era um valor legal. Para a época, para o tamanho da cidade, para o tamanho do mercado, não era um movimento ruim. E eu ganhava entre 10, 12 mil reais para, tipo, ganhava. Só que eu tinha 20, 25 de coisa para pagar. Logicamente, eu não conseguia pagar. Qual é a lógica equivocada que às vezes, alguns empreendedores aplicam? Não estou conseguindo pagar, então não tenho do que dizimar. Não, mas a tua empresa está dando prejuízo? Não, não deu prejuízo, ela deu 12 mil de lucro. Então, 1.200 reais é dízimo, irmão. Mas aposto, não estou nem conseguindo pagar as contas, mas isso aí não é problema, não tem como, você está ganhando dinheiro. Agora, se a sua empresa fechou no vermelho, aí é uma outra situação. Não, eu trabalhei esse mês e deu 2 mil reais de prejuízo. Então você não precisa dizimar, porque não tem como. Você teve um custo operacional que a tua receita não cobriu. Então, beleza. Porque a pessoa ela compra uma máquina, ela faz um investimento e ela deixa de dizimar aquele valor. Irmão, isso aí é investimento. Agora, quando quebra uma máquina, isso é custo operacional. Aí você tira do teu ganho. Mas quando você investe numa máquina, você ganhou dinheiro, você tem que dizimar. Então, muitas pessoas se enganam nisso porque pensam assim: mas eu não estou ganhando nem, não estou fazendo nem para o cafezinho do dia. Então, pegar a vida aí de uma pessoa que trabalha aí num negócio, num trabalho que ele gera aí 3 mil reais por mês de lucro. Mas eu devo 4, então eu não vou dizimar, não, mas você ganhou 3, irmão. Dizima e ora ao Senhor, planta o teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta, para você poder chegar, senão você está ficando cada vez mais longe, está fechando mais a porta. Você está deixando de dizimar, pensando que a porta vai abrir, a porta está fechando. Porque você está desorganizado financeiramente, você fez besteira e a tua vida virou essa bagunça e agora você fechou a porta do dízimo, você está errado, você está trazendo mais problema para a tua vida financeira ainda. Então, mesmo naquela época, quando eu estava com o meu negócio todo de ponta cabeça, eu dizimava. Eu congregava numa igreja lá em Bauru, todo domingo eu levava o meu dízimo. E acabou. Porque é assim que tem que ser. Você vai ter que ser ativo nisso também. Outra coisa que nos leva à passividade é a dorzinha que você sente no bolso. Deus está falando com você faz tempo já, dízimo, oferta, oferta nas festas, primícia. E você fala, não, senhor, eu estou vendo isso daí. Estou só me organizando aqui. Aí você fica até meio agitado, até uma batedeira no coração dispara bem na boca, volta, que a alma entra em pânico, em colapso, falta o ar, você fala, não, estou vendo. Você não está vendo nada, você não quer dizimar, você vai ter que aceitar isso daí, você vai ter que encarar isso aí de frente. Falar, senhor, vamos sentar aqui, vamos conversar?
Eu não quero dizimar, porque eu não creio, porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu tenho dó, porque eu sou avarento, porque eu sou miserável, porque mamon já dominou minha vida. Eu não quero dizimar. Vai ter que ser bem pontual nisso. Sair da passividade e encarar isso aí de frente. Parar de ficar dando um monte de desculpinha. Ó, eu não quero primiciar, eu não quero ofertar, eu não quero. Irmãos, o envolvimento financeiro com o nosso ministério, porque assim, eu tenho certeza, eu estou descansado, porque eu sei que é Deus que tem nos sustentado. E tem levantado aí um monte de gente para nos abençoar com oferta, com dízimo. A gente tem feito o trabalho, tem feito a obra, tem feito as viagens, tem feito agora o trabalho de Bauru, tudo bancado pela rede. Os irmãozinhos que dizimam aqui em Duartina, é tudo embolado. A gente vive disso, paga a viagem, paga o hotel lá que nós estamos fazendo um culto em Bauru, paga as despesas daqui, paga tudo. Nós estamos indo. Beleza. Se vocês somarem só o que nós gastamos para ir lá na Guarda Comodoro e voltar para a ordenação apostólica, vocês vão ficar até assustados. Nem vou falar valor. Mas gasta muito. Quem que pagou isso? A rede. Quem está ofertando, quem está dizimando, quem tá... Ah, o que que vocês fazem com o dinheiro? Isso. A gente viaja, a gente come, a gente bebe, a gente paga o aluguel da igreja, a gente paga o hotel que vai fazer o... Nós vamos fazendo a obra, irmão. O dinheiro é para a obra. E para a nossa vida, para o nosso sustento como sacerdote. Então, para quem tem dúvida, é isso que a gente faz com o dinheiro. Então, dentro desse aspecto, nós entendemos o quê? Passa uma temporada dessa, que nós estamos agora aqui, ó, Contagem do Homem, 49 dias depois Pentecostes e tal, aí vai abrir novamente um tempo aí de oferta para ofertar nessa festa. O envolvimento perto das pessoas que acompanham e assistem é mínimo daquilo que as pessoas não se envolvem. São sempre as mesmas pessoas que estão fazendo parte dessa obra. São os mesmos que dizimam, que ofertam e que mandam as suas ofertas nas festas. Mas tem um monte de gente que assiste, que acompanha, que assiste no YouTube, que não oferta. E o que você vai fazer, apóstolo? Eu não vou fazer nada. Eu vou continuar pregando a palavra, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E quando o Senhor falar com você agora, para saber se o Senhor já não falou com você, nós estamos falando de passividade. E você está sendo passivo para tomar realmente uma decisão e ir até o Senhor para acertar isso daí. E chegar agora na fé de Pentecostes, você tomar uma atitude e falar: não, eu vou ofertar. Seja no Ministério Morra, seja na vida dos apóstolos, seja onde for, mas eu vou ofertar. Então a passividade, ela está te enganando. A passividade, ela vai trazer esse ambiente de engano. A passividade, ela vai trazer esse ambiente que vai faltar. A passividade, ela vai falar assim: não, não dizima, porque se você dizimar, você já não está pagando as contas, já não está conseguindo, não dizima. Se você for dar lá esse dízimo, olha o que você pode fazer. Irmãos, quando a gente está numa situação financeira difícil, quando eu estava naquela época lá, que meu filho abria a geladeira e falava para mim: pai, essa mussarela é nossa ou da igreja? É da igreja, filho. E ele fechava a porta da geladeira e não podia comer a mussarela que estava dentro da minha geladeira, dentro da minha casa, mas era da igreja. Irmãos, é muito difícil. E talvez você esteja passando por uma situação semelhante. Quando você fala: apóstolo, para eu colocar vintão de combustível no meu carro para andar 2 quadras, você não imagina como que tá. Eu entendo a tua situação. Eu respeito a tua situação. Só que se você continuar nessa passividade, para não falar para o Senhor, pelo menos: Senhor, como que eu faço? Então me ensina. Você vai estar se afundando mais. Irmãos, a gente tem observado pessoas que não dizimam, pessoas que não ofertam, pessoas que não. E elas estão enroscadas. E em contrapartida, eu tenho observado pessoas que estavam batendo biela, literalmente, com a finança totalmente arrebentada. E aí o que que acontece? A pessoa não dizima. A pessoa está agora dizimando e a vida mudou. As coisas estão mudando, não adianta. Irmãos, não é fácil para ninguém. Você pega o dinheiro, aí você faz um monte de conta. Então, nessa época lá, que eu estava falando que eu me perdi, vou voltar lá. Quando chegava, vamos supor, na minha vida, R$ 20, naquela época da mussarela que não podia comer. Chegava a R$ 20, aí eu, minha esposa e o Matheus. O Matheus com 5, 6 anos, 7 anos. Aqueles R$ 20 tinha tanta coisa para fazer, só que dava para fazer uma coisinha só. Ou comprava naquela época 1 quilo de carne, uma coca, ou comprava uma mussarela para o Matheus e mais uma coca e 10 pãezinhos. Era uma coisa mais ou menos assim. Mas ali falava assim: ah, tá precisando de um negócio aqui, dava para comprar uma camisetinha pro Matheus, dá para fazer, dá para... Irmão, é só R$ 20.
Você tem que ver. Só que o dízimo a gente faz isso. Você olha aquele valor, aí começa aquela argumentação interna. Com esse dinheiro eu abasteço para 2 semanas, com esse dinheiro eu pago a luz, com esse dinheiro eu pago a água e a internet. Lógico, com esse dinheiro do dízimo você faz um monte de coisa. Eu também faço. Só que eu tenho que pegar e mandar lá para o apóstolo Éder, irmão, não é meu. Então, o que nós não entendemos é que esse negócio, esse dinheiro não é nosso. Esse valor que nós estamos retendo, ele não é nosso. Por isso que fala que é ladrão, porque não é nosso. É a mesma coisa de você confiar para alguém um valor, você entrega tudo na mão dela. Só que você fala assim para ela, ó, só que 10% você me devolve, tá? Ou para quem caminha conosco aqui, ó, 15% você me devolve, 10 de dízimo, 3,33 de primícia e 1,67 só para arredondar os 15% de oferta. Devolve. E você dá os milão na mão do cara, crendo que ele vai depositar os 150 para você. Você fica esperando. É o que Deus faz. Ele não desconta na fonte. Não tem como ele pegar e falar assim, ó, no seu Lerite já vai descontar lá. Quando cair lá 3.000, já vai cair 2.550. Porque já vai dizimar, primiciar, já vai direto para a igreja. Então já o seu patrão vai enviar para a igreja, o que é da igreja, não, vai cair na sua mão, sabe por quê? Para você ser responsável para fazer o que tem que ser feito. Esse dinheiro que você pega, que você gasta, que você paga a conta, que você come, que você bebe e que não é teu, isso daí é roubo. E Deus está falando, para de ser passivo, toma uma atitude, vai orar, vai buscar graça para você poder sair dessa avareza e começar a fazer o que tem que ser feito. Esse dinheiro não é seu, irmão. Isso não te incomoda, não? Tinha que incomodar. Ou tá incomodando e você está falando assim, ah, é melhor eu incomodado com trezentão no bolso do que em paz com os trezentão voando. Não é melhor, não. Engano também, de novo, da passividade. Amém, irmãos? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa palavra foi mais longe do que eu pensava. Não estava afim de apanhar hoje, mas apanhei. Estava afim mais de ficar de boa, no Shabat mais tranquilo. Deus falando que estava tudo bem, mas não está tudo bem. Para mim não está tudo bem. E nós vamos ter que acertar algumas coisinhas aí. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero me apresentar diante de ti, te pedindo perdão já, Pai, por todo o ambiente de passividade que a minha vida está inserida, onde toda falta de atitude, por medo, por desprezo, por indiferença, por achar que não vai funcionar, por achar que não vai dar certo, por achar que não adianta. Passivo ele se torna incrédulo, se torna murmurador, se torna independente, perde identidade, ele fere as pessoas e é ferido, ele causa um trauma na vida daqueles que estão ao seu redor porque ele não tem atitude. O passivo ele faz voto e não cumpre. O passivo ele se envolve com as coisas e depois ele vai procrastinando, vai deixando para depois. Que o Senhor me perdoe e perdoe os teus filhos em nome de Jesus. Ajuda as nossas vidas, Pai, a sairmos desses ambientes tão cruéis, tão difíceis da passividade que tem nos roubado e roubado aqueles que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, por favor, em nome de Jesus, a estarmos apegados em Ti, a estarmos realmente ouvindo a Tua voz, tendo a direção do Teu Espírito e sendo cuidados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então você faça essa oração comigo, por favor. Teixeirinha, faça essa oração comigo e fala assim: Pai querido, em nome de Jesus, eu confesso e assumo que sou passivo. Pai, me perdoa por tudo aquilo que eu tenho manifestado de passividade, por tudo aquilo que a passividade tem trazido na minha vida, de ferir pessoas, de me ferir, de desprezar a tua voz, de perder a minha identidade. Eu renuncio à passividade e a todos os seus desdobramentos e te peço em nome de Jesus que minha voz profética seja ativada, que a minha honra ao Senhor seja ativada,
que eu saia de toda a prisão de falta de avanço, que a minha identidade seja reconquistada, que eu tenha atitude, que eu não fira mais as pessoas e nem fique ferido. Pai, me perdoa, porque na passividade eu tomei atitudes que feriram o Senhor. Pai, me perdoa, porque na passividade eu rasguei os mapas, eu fiz do meu jeito, eu falei, eu silenciei, eu saí, eu entrei, eu murmurei, fui incrédulo, feri a tua santidade. Me perdoa, porque na passividade eu trouxe respaldos bíblicos. Me perdoa, porque na passividade eu fiz orações longas que pareciam espirituais. Me perdoa, porque eu transferi responsabilidades para o Senhor. Me perdoa, porque eu transferi responsabilidades para as pessoas. Eu quero renunciar a toda essa manifestação diabólica, maligna, carnal, adâmica, na manifestação da iniquidade. Me perdoa pelos prejuízos que eu trouxe à tua casa por causa da passividade. Me perdoa os prejuízos que eu gerei para as almas que estão perto de mim por ter me silenciado por causa da passividade. Me perdoa porque eu fiquei sem identidade. Me perdoa porque eu não decido mais nada. Me perdoa porque eu vou deixando ir do jeito que está indo. E mesmo vendo as coisas, eu não tomo atitude. Me perdoa em nome de Jesus. Me tira desses ambientes, Pai. Eu decido hoje aplicar o sangue de Jesus Cristo e me desvincular das frequências, das atmosferas, das regências e das casas da passividade. Eu saio dessa casa hoje em nome de Jesus. Eu decido me colocar diante de Ti. Minha primeira atitude fora da passividade é me apresentar dignamente diante do Senhor. Essa passividade que depois eu oro, depois eu leio a palavra, outro dia eu assisto ao culto, outro dia eu vou na igreja, outro dia eu dizimo, outro dia eu oferto, outro dia eu oro por essa pessoa. Meu Deus, nos perdoa por tantas vezes que deixamos de liberar uma palavra para alguém e fizemos essa oração tão vexatória de falar, Senhor, levanta alguém para falar com essa pessoa, levanta alguém para orar por essa pessoa. E quando esse encargo estava sobre os nossos ombros, fomos passivos, fomos indiferentes à tua voz, não demos valor àquilo que o Senhor estava falando. Me perdoa, em nome de Jesus. Eu decreto sobre a minha vida que eu tomarei uma atitude diferente. Romperei com a passividade, com esse laço infernal da passividade. Em nome de Jesus. Te peço perdão pelos meus antepassados, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, onde foram tão passivos. Eu me arrependo por identificação por cada um deles. Foram tão passivos a ponto de perderem totalmente a sua alma, a ponto de não terem mais voz, a ponto de se tornarem marionetes, a ponto de se tornarem bonecos vivos, usados pelos homens, pelas instituições, pelas estruturas. Perdoa os meus antepassados, Pai, e que esta maldição seja removida da minha vida. Esta passividade que eu herdei seja arrancada da minha vida agora, em nome de Jesus. Eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim, o que Cristo é, eu sou, o que Cristo faz, eu faço. E me perdoa porque, sendo passivo, eu gerei um legado para minha descendência. Me perdoa, em nome de Jesus. Limpo meus filhos,
limpa meus netos, que eles sejam removidos desses ambientes de passividade. Cobre-nos com o teu sangue e nos ajuda, Pai. Renunciamos a tudo isso e decretamos uma nova rota traçada pela tua palavra, algo verdadeiro, algo vivo, sem máscara, sem maquiagem, sem entrelinhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Jane, então é isso aí por hoje. Hoje é sábado, amanhã é domingo, obviamente. 7h15 da manhã, oração em línguas. 7h30, o Oséias com a apóstola Fátima, em nome de Jesus. Segunda-feira, 5 da manhã, oração em nome de Jesus. E por enquanto é isso. Shabbat Shalom, um ótimo dia. Que você possa desfrutar aí da presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? Abraço, fogo no bicho, vamos que vamos.